Ora, bem-vindos de novo ao nosso Evangelho. Já não estávamos há 8 dias em sintonia convosco. É sempre agradável nós pensarmos que estamos vibrando uns com os outros e, naturalmente, estamos vibrando porque tem muitas famílias que também não estão bem ou com outras famílias que estão bem como nós, porque sabem que estamos convivendo hoje com Jesus. Vamos então cantar uma canção que é uma canção muito interessante, que é uma oração de São Francisco. É realmente uma forma de nós relembrarmos também alguém que foi muito real na transmissão do pensamento de Jesus, na reconstrução da Igreja da Humildade. Então, vamos cantar para sintonizar, para acalmar as nossas mentes. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar no são. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Senhor, te pedimos a bênção para o nosso lar e para todos aqueles que estão em sintonia connosco, para o Evangelho desta noite. Rogamos também, Mestre, que os nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual possam estar presentes, especialmente aqueles que mais necessitam de ter conhecimento da tua luz, do teu caminho. Que a tua paz e o teu amor nos envolvam, que assim seja. Uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nos versículos 3, 4, 5 e 6.
aquele que se eleva será rebaixado. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pô-la no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança, como acabo de dizer, a mim é que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e testemunhando-lhe que queria pedir-lhe alguma coisa. Ele disse-lhe: Que queres? Disse-lhe ela: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que haveis de beber o cálice que eu beberei, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo-os chamado, disse-lhes: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com desprezo. Não deverá ser assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para aí tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam observavam-no. Então, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, apresentou-lhes esta parábola e disse-lhes: Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali entre os convidados outra pessoa mais considerada do que vós, e que o que vos convidou venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este outro, e que então vós não sejais obrigados a contentar-vos com o último lugar. Antes, quando fordes convidados, ides tomar o último lugar, para que quando chegar o que vos convidou, vos diga: Meu amigo, senta-te mais para cima. E então será um momento de glória na presença daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Estas máximas são as consequências do princípio da humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou nestas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e que se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, aquele que não tiver qualquer pretensão à superioridade e à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja vosso servidor. E ainda nesta:
Todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Eles não conservaram senão o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo mostra-nos uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são remetidos para o último lugar na existência seguinte, que se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis então o primeiro lugar na terra, nem tentai sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se vós o merecerdes. A mensagem da semana é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães. Tem como título Não retardemos a caminhada. Vem no livro Caminhando com Jesus e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Esta parábola certamente que convidou os apóstolos e os discípulos de todos os tempos a estudarem o comportamento das crianças e a refletirem sobre a forma simples e humilde como a esmagadora maioria se relaciona entre si, malgrado encontrarmos aqui e ali exceções em que a violência e a maldade transparece de sua conduta, confirmando o atraso espiritual do espírito que tomou conta daquele corpo infantil. Todavia, o convite foi para que nos parecêssemos com elas nesse esquecimento quase imediato das diatribes, das rabugices, das picardias que sempre se manifestam aqui e ali, mas que esquecem rapidamente o que não ocorre connosco, adultos, que retemos os melindres e buscamos sistematicamente o revide e a resposta violenta, verbalmente e por vezes fisicamente. É notório, todavia, que nos ensinamentos subsequentes, quando a mãe dos filhos de Zebedeu, na sua condição de mãe, ansiando sempre o melhor para a sua prole, pede a Jesus que se lembre, quando voltar ao seu reino, dos seus filhos, também eles apóstolos, e que reservasse para os seus 2 filhos um lugar à sua direita e outro à sua esquerda. E do relato ressalta o ensinamento de que a inveja ataca a todos e que aqueles homens rudes e humildes em sua condição cultural não deixaram de pensar mal daquele pedido, pois que também eles se achavam no direito de ocupar esses lugares. A resposta de Jesus a esta mãe foi elucidativa, pois que a todos acalmou, ao garantir que não era a ele que competia reservar lugar para ninguém, mas sim ao Pai, a Deus, que a todos conhece e que os tem reservado de acordo com o merecimento de cada um, situação bem expressa no íntimo, pois resulta da presença de Deus em nós, nos atos, no trabalho de edificação espiritual, no esforço de aperfeiçoamento, no exercício da caridade, fora da qual não chegaremos a merecer ocupar os lugares que almejamos. Por isso aceleremos a nossa reforma íntima, tornemo-nos crianças em exercício do amor, no perdão, na tolerância, na benignidade, na benevolência, na solidariedade e na simplicidade, cedendo o lugar dianteiro a todos, pois que o Senhor, quando tratar de colocar os convidados à mesa do grande banquete, se o merecermos,
chamar-nos-á para aqueles que nos estiverem reservados de acordo com o nosso merecimento. Mas não retardemos a caminhada. Esta leitura, que é significativamente iniciada com uma frase que e ainda hoje continua a ser, durante muito tempo foi mal interpretada. Bem-aventurados os pobres de espírito. É claro que gostaria de relembrar que o codificador, Allan Kardec, foi retirar do texto dos 4 evangelhos, foi retirar as citações. E foi retirá-las exatamente como elas lá estavam. E de tal maneira que, se repararmos, ele não deixou de chamar os evangelistas por aquilo que é o epíteto, a designação que normalmente foram conhecidos. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Não é digamos assim, um tratamento, digamos assim, social que os espíritas utilizemos. Santos são aqueles que foram santificados no seio da igreja a que pertenceram, ou da igreja que os tomou como seus, não é? E então não podemos deixar de lembrar que Allan Kardec quis exatamente mostrar as citações como elas estão dos textos conhecidos dos evangelistas. É evidente que nesta análise talvez possamos ver muita coisa que não está, digamos assim, de acordo com a terminologia que os espíritas utilizamos. E por isso eu chamei esta reflexão, porque pobres de espírito muitas vezes é interpretado como sendo pessoas, enfim, atrasadas, pessoas que são pobres, pronto, que são pobres nesse sentido de que têm pouca cultura, têm poucos conhecimentos. Mas não foi seguramente essa a citação que Jesus quis dizer. A pobreza da linguagem aramaica era confrangedora, como já temos falado em relação àquilo que é atual, já temos falado várias vezes. Os hebreus, os judeus, tinham, quer dizer, a terminologia era muito curta, muito rara, e já os lembramos aqui que dos cerca de 5.000 vocábulos, hoje o português tem quase 120.000. Vejam só a grande diferença. O que quer dizer que usavam palavras para expressar várias coisas, e nós hoje usamos várias palavras para expressar a mesma coisa. E havia uma diferenciação que era dada pelas preposições. Pobres de espírito é uma coisa, pobres em espírito é outra coisa. Diferencia-se, como já temos referido, ressurreição da carne é uma coisa, ressurreição em a carne é outra coisa. A diferença é o de e o em, são duas preposições. E neste caso concreto, pobres de espírito, eu acredito que teria sido a referência de Jesus, pobres em espírito, simples, humildes, que todas as citações vão falar nisso. Quem se exalta será humilhado. Bom, será humilhado, mas e quem se humilda? Porque há muita gente que pensa que não, de maneira nenhuma se vai humilhar, é uma questão de orgulho. De maneira nenhuma se vai humildar. Não, humildar, nós podemos todos humildar-nos. Quando Jesus fala que se derem uma bofetada numa face, ofereças a outra, é uma forma de nos orientar para não redevide. Quer dizer, as pessoas podem insultar, podem caluniar, podem ser injustas, mas não adianta nada alimentar a discussão, não adianta nada alimentar o revide. Quer dizer, ele insultou-me, eu vou insultar. Ele caluniou-me, eu vou caluniar. Não era isso que Jesus falava. O humildar é uma coisa, o humilhar é outra coisa. O outro pode nos querer humilhar, não vai querer seguramente humildar-nos. Nós é que temos que nos humildar, nos tornar humildes. E nesta referência às crianças, as crianças, se nós repararmos, tirando as exceções, como diz a mensagem, se nós repararmos, as crianças, só para poderem brincar umas com as outras, podem se aborrecer, dar umas caneladas, passar umas rasteiras, mas a seguir vão buscar a forma de voltarem a conviver, de voltarem a brincar umas com as outras, vão esquecer. E todos nós temos essa experiência, esquecem para voltarem a brincar umas com as outras. Jesus não quis dizer que nós fôssemos assim,
vamos esquecer para irmos brincar uns com os outros. Mas para convivermos uns com os outros, seguramente que quis dizer. Não guardar. E nós guardamos. E as crianças não guardam, esquecem. Até uma determinada idade. Voltamos a lembrar que há casos excepcionais. Porque as crianças não deixam de ser espíritos. Como eram, como foram. Da forma que eram, assim são. Talvez haja uma lentidão, digamos assim, em assumirem aquilo que em caráter somos todos nós. Porque há um período de adaptação ao corpo físico que há muita coisa que se esbate. E depois, muitas vezes por falta da educação que os pais não damos, educação moral, educação espiritual, vem ao de cima as inclinações que já trazemos de outras vidas. Não é por acaso que a doutrina nos ensina que devemos combater as nossas más inclinações. Como é que nós combatemos essas más inclinações? Não são os pais que temos a obrigação de começar a verificar essas inclinações para tentarmos rebatê-las ou para tentarmos minorar essas inclinações e fazer com que muitas vezes não despontem criminosos ou não despontem atos criminosos, exatamente porque são aqueles que estavam inscritos no nosso passado e que nós, se não formos refriados, nós voltamos a repetir. Não será essa a razão porque nós não nos lembramos de vidas anteriores, exatamente para não estarmos condicionados a continuar a ser aquilo que éramos e podemos ter uma abertura para deixarmos de ser. Mas também há aqui uma alusão muito interessante que a mensagem também fala, que é a questão da mãe dos filhos de Zebedeu. Todas as mães querem o melhor para os seus filhos. E quando pensam o melhor para os seus filhos, não pensam na justiça que será o melhor para os outros, desde que seja o melhor para os seus filhos. E aqui Jesus mostra-nos duas coisas fundamentais. Primeiro, a ansiedade daquela mãe, com certeza que queria para os dois filhos, que eram apóstolos, queria o melhor. Mas também depois os outros, pelo seu pensamento, não é? Cobiçaram. Há fases, há momentos da vida de Jesus, escrita pelos evangelistas, certamente, em que se nota claramente que Jesus capta os pensamentos das pessoas. Uma é quando dão notícia que os filhos e a mãe estavam à porta para falar com ele, e Jesus tem aquela comparação extraordinária que é: mas quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? É uma captação do pensamento com que eles vinham imbuídos, porque eles reforçaram a mãe praticamente a vir ver que ele não queria trabalhar, queria era dar-se com a gente da ralé, com a gente de mau porte, com a gente atrasada. E Jesus capta isso e aproveita para dar o ensinamento. A outra é esta, da citação da mãe dos filhos de Zebedeu, porque os apóstolos também ficaram, digamos assim, revoltados, de certa maneira, por verem aquela mãe a pedir para os seus, sem cuidar de saber se eles eram merecedores ou não, mais do que os outros. E nós temos a ideia, ou melhor, nós temos por hábito sempre colocar-nos em comparação com os outros e sempre estar por cima. E quando sentimos que não deveriam estar os outros por cima, nós projetamos pensamentos de inveja, de ciúme. E Jesus, para acalmar todos aqueles pensamentos da gente que era simples, que era humilde, embora pudessem ter passados que de alguma forma denotavam a escolha que Jesus fez para os seguir, mas todos nós somos marcados por essa ideia de podermos pensar aquilo que não está correto. E daí a vigilância e a oração. Daí o controle dos nossos pensamentos. Portanto, são lições que sempre servem para a nossa vida, que sempre nos dão a força, ou nos podem dar a força, para nós retermos algumas ideias dentro de nós e destruirmos-las à partida. Porque não podemos deixar de lembrar que quando a gente pensa, a ideia já foi. E depois não é possível ir buscá-la a correr para não chegar ao seu objetivo. A única forma de não bater no objetivo é o objetivo, neste caso são pessoas, não merecer passar por essa violência, digamos assim, da projeção mental. Mas para nós já foi. E se pensar, já cometeste adultério. Embora o adultério fosse adaptado à época que era a mulher do próximo, o adultério é tudo aquilo que resulta de errado em relação aos nossos pensamentos. O pensamento alterado, adulterado, o pensamento que não está de acordo com as orientações de Jesus. Então vamos meditar nesta questão de podermos ser humildes. Podemos ser humildes e, de maior parte das vezes, nos humildarmos. Não é nos humilharmos, é nos humildarmos. Sermos os últimos para que realmente possamos ser chamados para os primeiros lugares.
Vamos, então, porque é isso que se trata, vamos então agora sintonizar as nossas mentes para a partilha da solidariedade. Como nós temos vindo sempre a dizer, há muitas famílias absolutamente perdidas, há muita violência no lar. Porquê? Porquê é que há tanta violência no lar? Violência verbal, que às vezes fere pior que a violência física. Porquê? Seguramente porque Jesus foi mostrado o que não era, como um Deus despótico, assim foi criado, que castiga sem pau nem pedra, que não perdoa, quando ele disse precisamente o contrário em tudo. Então vamos pensar que realmente há muita gente que não conhece Jesus, nunca ouviu falar verdadeiramente da grandeza de Jesus. E nestas circunstâncias nós vamos pensar nesses irmãos, nessas famílias, nessas crianças, nesse desespero tantas vezes, nessa desilusão para muitas mulheres particularmente. E vamos pedir, Senhor, que neste momento as tuas falanges socorristas possam tomar de nós a nossa energia física, porque se trata também de auxílio físico, que possam levar as nossas vibrações na sua jornada de socorro aos mais aflitos, de socorro às famílias carecidas de ajuda, que possam, Senhor, levar para acalmar, para serenar os espíritos, quizá até para abrir janelas, para abrir portas de caminhos novos, em busca da felicidade relativa que temos na Terra. Toma a nossa oferta, Senhor, que esta noite possa ser uma noite de algum alívio para esses irmãos em sofrimento. E vamos cantar uma canção que, aliás, se quiserem daqui a pouco podem dançar. Às vezes temos dito isto na arte de brincadeira, é coisa séria, não é? Porque a partilha de vibrações no lar também é importante. Aliás, é o mais importante. Vamos cantar uma canção que é uma valsa, uma coisa lindíssima. Quem não souber dançar aquelas coisas, aqueles charões austríacos e por aí adiante, dance de qualquer maneira. Tome nos braços a esposa ou entregue-se nos braços do marido e vamos cantando e vibrando com Jesus. Página 45. Sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, a vida escreve nesse passado de luta, em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, escuta, irmão, Jesus conclama ao amor. Sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás que é salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida,
na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida, onde te espera Jesus. Não se esqueceu da água, não? Certamente que não. Mas nós vamos ficar por aqui. Muita paz. Continua o diálogo, se quiser, com os seus filhos. Mas nós vamos estar aqui de novo para a semana. Boa noite. Até bem ela, se Deus quiser.